A filosofia da história. A filosofia da história é um campo da filosofia que se dedica ao estudo dos conceitos fundamentais que estruturam a compreensão da história. É uma reflexão sobre a natureza, o sentido e o valor da história e sobre o papel da humanidade na sua construção. A história é entendida como um processo contínuo e dinâmico, com ação humana e contingência, que nos permite compreender o passado, interpretar o presente e projetar o futuro. A filosofia da história tem como objetivo principal a busca por um sentido e uma explicação para os eventos históricos, para as mudanças que ocorrem na sociedade, nas relações políticas e econômicas e nas transformações culturais. Alguns filósofos da história, como Hegel e Marx, afirmam que a história tem um sentido, uma direção e um propósito, e que a humanidade está em constante evolução em direção a uma sociedade mais justa e igualitária. No entanto, outros filósofos questionam a possibilidade de se encontrar um sentido ou propósito na história, argumentando que os eventos históricos são muito complexos e contingentes para serem reduzidos a uma única explicação ou finalidade. Para estes, a história é marcada pela incerteza e pela contingência, e as ações humanas são imprevisíveis e influenciadas por uma série de fatores externos. Além disso, a filosofia da história também se preocupa com o papel da interpretação e da narrativa na compreensão dos eventos históricos. A maneira como a história é contada e interpretada é fundamental para a formação de uma identidade cultural e para a construção de uma visão de mundo compartilhada pela sociedade. Nesse sentido, a filosofia da história se relaciona com outros campos da filosofia, como a epistemologia, a ontologia, a ética e a política. Ela também dialoga com outras áreas do conhecimento, como a sociologia, a antropologia, a economia e a psicologia, na medida em que busca entender as relações entre a ação humana e as transformações sociais. Por fim, a filosofia da história é uma disciplina fundamental para a compreensão do mundo em que vivemos, para a reflexão sobre o nosso papel na sociedade e para a construção de um futuro mais justo e igualitário. Através dela, podemos entender as nossas raízes culturais, compreender a complexidade da história e projetar um futuro mais promissor para a humanidade.